Graça e paz, povo eleito, predestinado e abençoado por Deus. Eu sou Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E eu estou aqui neste momento, contente, alegre por esse dia tão maravilhoso que Deus nos concedeu. Um dia tão bonito como ontem foi um dia tão chuvoso. Regou a terra e hoje Deus mandou um sol para nós. Tudo que Deus faz é perfeito. E nós estamos contentes por tudo quanto Deus tem feito em nossa vida. Você que tem me ouvido, você que tem participado dos meus vídeos, eu estou muito feliz, contente por dezenas e dezenas de vídeos que eu tenho tido no meu canal, já aproximando já um ano que eu tenho este canal. Eu estou contente e que você continua divulgando esta passagem, estas mensagens. E a mensagem que eu tenho nesta manhã é essa: o jejum é uma bênção ou é um sacrifício? Eu vejo tanta gente fazendo jejum, jejuando, ao mando do seu líder. O seu líder manda: irmão, nós temos que jejuar. A igreja tem que entrar no jejum. Jejum para sacrificar nossa carne, para que o pecado seja desfeito. Tudo isso é manobra. Isso não existe. O jejum é apenas sacrifício para nós que somos da graça. Jejum é sacrifício. E para aqueles que não conhecem a graça, aqueles que estão debaixo da lei, debaixo do domínio de homem, para esses são uma bênção. Eles acham que o jejum vai resolver uma causa, um problema. Eu cheguei até a aprender, ouvir de uma pessoa, de um pastor: quando você não consegue resolver um problema através da oração, você jejua. Quando você começa a jejuar, Deus responde a sua oração. Isso é uma grande mentira. Isso não existe. O jejum é sacrifício, como se diz, sacrifício de tolo. Essa que é a grande verdade, porque você está sacrificando a sua carne. E Jesus disse no capítulo 12 de Mateus, versículo 7, ele diz: misericórdia eu quero e não sacrifício. Samuel, no capítulo 15, versículo 22, ele diz: Deus tem prazer na obediência e não em sacrifício. Então não adianta você sacrificar a sua carne, porque a carne para nada ela aproveita. Ela não tem significativo nenhum para Deus. Deus não conhece a nossa carne. A nossa carne ela é impura, ela é imunda, ela veio da terra e para a terra ela volta. Então por que sacrificar essa carne, deixando de dar de comer, de beber, descanso para esta carne, para que o Espírito seja santificado? O nosso Espírito, o Espírito que está em nós, ele não tem nada a ver com a nossa carne, porque o Espírito de Deus, ele não habita na nossa carne. O Espírito de Deus, ele habita no nosso espírito. Lá no capítulo 8, versículo 9 de Romanos, quem tem o Espírito de Deus, esse é de Deus. Então, quem tem o Espírito de Deus não precisa sacrificar. Não precisa fazer nada para esta carne, porque esta carne ela é impura. Jesus diz no capítulo 6 de João, no versículo 63, a carne para nada aproveita. Ela não tem valor nenhum, mas as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e são vida. Então, meu irmão, você que muitas vezes fica aí sem comer o dia todo, passando fome, passando sede, como eu, também fui um tolo. Eu vivi debaixo dessa tolice,
passando dias sem comer, cheguei a ficar aí 50 horas sem pôr nem água na boca, em tempo de ficar doente, porque eu aprendi essa tolice desses homens também que aprendem tolice, que não pode usar outra palavra senão essa, porque a Bíblia, ela está bem clara, que Jesus disse ali no capítulo 2 de Marcos, e lá pelo versículo 17 e 18 em diante você encontra, quando perguntaram para Jesus, mestre, por que não jejuam os seus discípulos? Os discípulos de João jejuam. Por que os seus discípulos não jejuam? O que Jesus diz? Que eles não podem jejuar, porque o noivo está com ele. Mas um dia em que o noivo será tirado, então nesses dias eles jejuarão. Então o jejum para Israel era na época quando acontecia morte, quando acontecia tristeza, ou a sua alma estava em angústia, eles entravam em jejum. Mas para o povo da nova aliança, não havia mais necessidade disso, porque Cristo estava com os apóstolos. Cristo era o verdadeiro Deus. Por que quer dizer jejuar? E os judeus queriam saber por que os seus discípulos não jejuavam. Agora, nos 3 dias que Jesus foi tirado deles e ficou no seio da terra, então nesses dias a sua alma ficou em angústia, eles ficaram tristes, então eu creio que eles jejuaram. Mas Jesus ressuscitou e hoje ele não é mais noivo, hoje ele é esposo da sua igreja. Então hoje não há necessidade mais de jejuar. E o próprio Deus no capítulo 58 e versículo 6, mas você pode pegar desde o versículo 1, mas você pode pegar do versículo 1, mas o versículo 6 fala qual é o jejum que eu estou pedindo para vocês. Deus está ali puxando a orelha daquele povo. O jejum que Deus quer não é esse jejum de ficar sem comer, sem beber, como o sacerdote ficava, sem dormir. Quando eles iam entrar no Santo dos Santos, eles tinham que ficar sem comer, sem beber, sem dormir. Eles tinham que ficar acordados ali por 3 dias para poder entrar no Santo dos Santos, senão eles morriam. E isso não existe mais. Mas a velha religião, essa religião hoje tem colocado na cabeça do povo que é necessário jejuar, que tem que jejuar. Jejum é coisa da carne, e a carne para nada aproveita, para nada ela serve. A carne só serve somente para nos manter, mas o que vivifica em nós é o nosso espírito, porque Eclesiastes capítulo 12, versículos ali 7, que o espírito volta a Deus e a carne volta ao pó e vira pó. Então por que se preocupar com essa carne? O que essa carne tem para agradar a Deus? O que essa carne tem para trazer prazer, que Deus vai olhar para a carne? Israel sacrificava. Israel vivia debaixo de sacrifício, porque era lei. Mas nós vivemos na graça. Nós vivemos nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Aonde nas 14 cartas do apóstolo Paulo, ou mesmo do apóstolo Pedro, qualquer um, está ensinando a jejuar? Não existe jejum. Um jejum são tirados pela cabeça desses homens que se diz líder desses movimentos chamados igreja. E tem colocado na cabeça de muita gente, eu estarei aí nessa cidade tal dia, e vocês fiquem em jejum aí, porque Deus vai fazer uma grande obra. Deus não faz obra nenhuma, porque Deus não tem compromisso nenhum com o homem. Eu sempre digo, Deus tem compromisso com a sua palavra. Então você que está me ouvindo neste momento, a partir de agora, seja liberto desta palavra jejum, que isso não existe, isso é tolice. Isso é uma tolice criado pelas religiões, mas biblicamente não existe, porque o próprio Jesus diz que não pode jejuar. O jejum foi algo que existiu lá em Israel, lá no passado, mas nós, gentios, não temos por obrigação de viver nos sacrificando, porque Jesus já nos sacrificou por nós uma vez por todas. O maior sacrifício foi feito na cruz do Calvário, e ele levou sobre si tudo. Então ele riscou todas as dívidas, tudo foi riscado.
Nós somos um povo privilegiado. Nós nascemos no século XX, e nós somos um povo eleito por Deus, porque todas as coisas já se passaram. Se você gostou desta mensagem, inscreva neste canal. Nos ajuda para que nós possamos mais e mais alcançar alma para o reino de Deus, tirar essas vidas que estão em sacrifício, ali em escravo dentro dessas denominações, e trazemos para a graça de Cristo. Graça e paz para todos.